Mas o ângulo da palestra agora é uma visão mais geral. Qual a motivação dos pacientes para participar, mas a motivação do sistema para capturar aquela participação. Que se fala muito da intenção, mas como essa intenção se converte numa realidade, o mais importante é capturado como um benefício para o sistema de saúde e para os pacientes. O mais complexo, como enfermidades raras, é que tem uma competência com uma quantidade de necessidades da população. Aí, como que a população de doenças raras pode avançar naquela agenda e ter uma voz para procurar os tratamentos que precisa? Eu trabalho há muitos anos na indústria farmacêutica, a segurança de saúde, no Ministério de Saúde no meu país. Eu sou colombiano, mas moro nos Estados Unidos há muito tempo atrás. E aí vou compartilhar a experiência que a gente teve a nível global, em diferentes posições da indústria e no processo de advocacy. Isso que a gente vai cobrir aqui tem um contexto, a história da participação dos pacientes no ATS, alguns desafios e a experiência de outros países. Se você fala de qual é o determinante da participação, muitas pessoas, a indústria, os stakeholders da saúde, têm expectativa, você tem que participar no processo. Mas não é uma coisa automática, né? Qual é o segundo dos condicionantes que precisa ter em sua cabeça para que esse assunto dê certo? Que em 3 níveis. A nível social, tem mais um, né? Mas a nível social mínimo, ter confiança e ter transparência, né? E outro assunto que é o propósito comum da equidade. Se você está em um entorno que não tem uma transparência e o propósito não é equidade, não tem motivação de participação social. A participação é mais ativismo. Você sabe a diferença, não? Você conhece bem. Ativismo diferente é advocacy. A gente está falando de um processo inteligente de conversação, de transmitir o conhecimento e a posição das pessoas que representam uma doença para ser incorporado no processo de saúde no país. O segundo nível aqui é qual é a condição do sistema de saúde. Está provendo acesso, a tecnologia pode ser pagada, porque se não tem um sistema de saúde que promove esses 2 elementos, qual é a motivação para participar? Eu acho que o Brasil está em uma situação interessante nesse processo, né? E o outro nível é a questão das instituições sanitárias, de asseguramento, organizações de saúde, patient organizations. Se não tem a liderança, como aquela líder aqui que a gente tem, é difícil. Se você não tem a competência, conhecimento, treinamento para fazer o trabalho que precisa fazer, é muito difícil que a participação seja relevante. Então, assim, só para uma reflexão, né? A gente fala de participação, para participação não é um assunto assim fácil de conseguir. Mas eu aplaudo o processo da organização Unidos pela Vida, está facilitando essa interação para a participação. Agora, a história do ATS é uma história que começou há muito tempo atrás, mas a participação do paciente no processo é mais recente, não? A Organização Mundial da Saúde, em 2014, fez uma resolução onde promove dos governos, dos membros do Estado da organização, a promoção da implementação da ATS em seu país. Em 2014. Em 2015, fiz uma pesquisa para conhecer qual é a situação de participação. Muito limitada, nos países mais desenvolvidos, ainda que tem algum processo, a participação do paciente é muito limitada, né? E a aplicação para qual objetivo, para aquela tecnologia mais sofisticada nos países mais avançados, nos países menos desenvolvidos é mais básica, decisões de investimento no serviço de saúde,
mas não tanto na tecnologia de inovação. Mas é um processo muito interessante, que agora tem um reconhecimento de que é importante. É um passo, né? E aí agora passar nos esforços de organizações como a EFPIA, que é a Federação Europeia de Indústria Farmacêutica, que tem muita colaboração com entidades de governo, com a União Europeia, para facilitar o processo de participação. É muito organizada. E aí tem organismos como a HTA, que é uma organização independente também, que promove essa pesquisa, essa participação, essa avaliação, casos que demonstram o benefício, né? E aí o processo sigue avançando, agora até a Conitec, que também é um passo muito grande, que é o Conitec, um processo que você já escutou, muito mais avançado para garantir essa participação do paciente. Ainda assim, tem muitas limitações, ainda, porque a limitação é parte do método, parte da qualidade da informação, da evidência, e a capacidade da comunidade, da sociedade toda, de traduzir aquela realidade na evidência que pode ser considerada para a avaliação de tecnologia. Qual seria, então, assim, o nível o benefício? Por quê? E aquele porquê vai mudando. Tempo atrás, é só um produto que a indústria precisa ter na lista, puxa, tem a data clínica, aceita, paga. Mas agora, porque tem muita inovação. E os recursos são limitados. Então, o processo de priorização se ha convertido no mecanismo mais crítico para ser a avaliação. Os governos que investem dinheiro em saúde precisam priorizar. Qual é a resposta para doenças raras, onde a priorização é muito difícil? Aí que a advocacy, estrutura, conhecimento, colaboração é crítica para que esse nível de entendimento da realidade das doenças raras faça parte da priorização. E também que a evidência que apoia a toma de decisões. Que vocês escutaram antes. A toma de decisão precisa de evidência para que eles considerem não só aquela informação clínica, mas qual a realidade do paciente em uma linguagem técnica que aquelas agências que processam a informação podem entender. E aí que tem um desafio enorme. Aqui alguns exemplos da participação. Quando você, como organização de pacientes, fala o que você pode fazer, um testemunho, uma pesquisa, uma entrevista, alguma coisa. Esse é o nível mais qualitativo. Não é muito sólido para aquele tema mais de evidence relevance, real world evidence, ou uma evidência mais profunda, mais estruturada, que é a que precisa para tomar decisões. Mas eu acho que tem uns avanços importantes. Tem organizações de pacientes a nível mundial que elas desenvolvem suas pesquisas muito sofisticadas, fazem estudos e aí capturam a atenção das agências de tecnologia para avançar no processo. Qual é o impacto da participação? Se você considera que o Brasil é um país que tem uma patient-centric mindset, né? Que considera o paciente relevante no processo de participação, no processo de avaliação, teria que ter essa consideração. Avaliar a experiência, mais que a experiência clínica que é feita por a indústria, por os investigadores, por os clínicos. Mas essa evidência que genera uma possibilidade de ter data para submissões. E não só contar a história, né? Estruturar a história, estudos que permitam. Os métodos hoje são métodos que não têm garantidas, não podem garantizar a inclusão dessa participação do paciente fácil. E vocês precisam se preparar para poder participar apropriadamente. E aí depois comunicar transparentemente os resultados. Quer dizer assim, todo mundo participa, compartilha, depois ninguém sabe o que acontece.
Os benefícios em aquele círculo que é acelerar o processo no círculo da decisões e inclusão de tecnologia para os pacientes com doenças raras. Vamos dar uma olhadinha aqui, muito rápido, da realidade dos pacientes. Essa é mais uma experiência observacional do meu processo, trabalhando com muitos países, muitas organizações. O que acontece nos Estados Unidos é fragmentado o sistema, liderado por agências independentes, privadas. E aí tem grupos muito sofisticados que fazem estudos, mas o processo de integração, no processo de decisão de tecnologia, não é muito avançado. Em Europa, que eu falei da agência mais madura, mais estruturada, é sofisticada, tem muitas alianças, mas tem uma força coordenada dos pacientes para levar essa evidência nas agências de tecnologia mais avançada. No Ásia, a influência do paciente está emergindo, mas é interessante, muita influência em Ásia é através da social media. A gente tem influenciadores que mudam a política pública através da força da social media. Isso acontece na Ásia. Em Middle East, ainda os médicos que falam. O paciente não tem muita possibilidade. América Latina, que eu tenho uma colega que vai falar da América Latina também, acho que está uma posição avançada, né? Tudo que a gente está falando hoje é uma amostra disso. A Conitec, a preparação de vocês, tudo mais. Em África, honestamente, não existe. Não existe processo do governo, não existe recurso, não existe conhecimento. Então, aí estamos mais para atrás. Só 25% de todas as agências no mundo tem um processo estruturado para a participação do paciente. Mas, ainda assim, a ponderação daquela contribuição não acontece. Você, a participação tem a evidência, no momento de tomar as decisões, se inclina a decisões clínicas. Mas esse é o desafio, né? Como a gente pode mudar isso para a toma de decisões ser mais, incorpore mais a perspectiva do paciente. Aqui temos os exemplos, não vou estar muito em detalhe, mas no Canadá é um dos países avançados no processo de avaliação de tecnologia. Tem um capítulo, tem um processo para involucrar os pacientes, mas o processo é a mesma coisa. A gente faz estudos, participa, mas a toma de decisão não é um reflexo daquela participação, daquela evidência da experiência do paciente na vida real. Aí, cada está avançando no processo para incorporar melhor essa evidência. É só para mostrar aqui em Ontário, que no Canadá é assim um país muito federado, tá? Cada estado tem seu processo. Só em Ontário, que é muito grande, o processo de consulta pública é o 4º nível do passo de avaliação de tecnologia. Então, não é desde o começo que acontece, né? E é um país desenvolvido no tópico. Em Europa, que eu falei, tem um processo mais avançado, tem estruturado como se faz a participação, tem uma regulação, agora mesmo que está na legislação da União Europeia, de como fazer a harmonização, que todos os países da Europa sigam o mesmo processo e tem inclusão dos pacientes na mesma forma. É um avanço interessante. Depois você terá a possibilidade de pegar os detalhes disso aí. Na Argentina, é similar que aqui no Brasil. Tem um grupo de trabalho, conecta-se com a sociedade civil para ter uma avaliação da priorização, da informação da evidência do paciente. E os pacientes participam de diferentes tabelas de discussão, né? Malésia também tem, mas o nível é mais, tem um modelo um pouco diferente, que captura a perspectiva do paciente, mas é o governo que ele pega as decisões. Então, aí fica quebrado o processo. Só para finalizar, é importante ser consciente das limitações. Das limitações, se você conhece as limitações, pode avançar e madurar. Preparação é fundamental, da comunidade toda, dos médicos, dos pesquisadores,
da indústria, das autoridades de saúde. Todo mundo tem que avançar em metodologias para incorporar aquela possibilidade. Mas a comunidade de pacientes também. Os métodos têm que mudar, métodos mais flexíveis que considerem essa experiência real. E esta é uma quota que eu gosto muito, porque é de um futurista que fala a visão sem mais ação é um sonho. Ação sem visão, a perda do tempo. Uma visão com ação pode mudar o mundo. Eu acho que este evento aqui é uma visão com ação. Parabéns, muito obrigado.